Olá, meu nome é Márcio Soares e estamos dando continuidade ao estudo bíblico, certo? E hoje o tema de hoje é a beleza da criação divina. Então eu estou aqui com o meu irmão Marcos Soares, mas antes vamos fazer uma breve oração, ok? Para que o Espírito Santo venha nos ajudar na leitura da palavra. Meu irmão vai fazer a oração, pode fazer, Marcos. Oremos, pois. Obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui reunidos e que o Senhor possa se fazer presente aqui conosco. Venha se fazer presente aqui conosco, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para aprender e aceitar as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, uma pequena introdução do tema de hoje fala assim: tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais e o colorido e perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido do nada, por acaso, no meio de nós? Como disse um estudioso do passado, este relógio poderia funcionar sem um relojoeiro? Então essa é uma verdade bíblica que queremos estudar hoje. A primeira pergunta que eu lanço aqui para o Marcos Soares é: como era a Terra antes de ser criada? Tem essa dúvida, né? As pessoas não sabem como que era a Terra antes de Deus decidir, né, criar tudo. E a palavra de Deus já começa explicando isso, né? Então a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, de como era a terra. Gênesis capítulo 1, verso 2, você sai com a sua Bíblia na mão. Vamos ler. E diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a terra, antes de ser criada pelo nosso Deus Todo-Poderoso, ela estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Olha só que interessante. Mas o que a Bíblia diz mais sobre o universo? Né? Será que a Bíblia fala que Deus criou também o universo todo ou foi só a Terra? Vamos deixar a própria Bíblia responder. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, verso 3. Abre sua Bíblia aí, Hebreus 11, verso 3. Amém? Vamos ler. Diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Então, pela fé, acreditamos que todo o universo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. E lá em Salmos 33, versos 6 e 9, fala um pouco também mais sobre isso. Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9. Diz assim. Nosso irmão Márcio aqui encontrar. Amém. Salmos 33, 6 e 9. Os céus, por sua palavra, pela palavra de Deus, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. E o 9 diz: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então, pela fé, nós entendemos que tudo veio ser criado por Deus, e o exército dele pelo sopro que saiu da sua boca. Só pelo falar. Exatamente, só pelo falar. Então a gente pode sim, né? Primeiro tema, para quem não assistiu ainda, pode assistir aí no meu canal. Falamos sobre a Bíblia Sagrada e entendemos que podemos acreditar tudo que a palavra de Deus ensina, tudo que está escrito na palavra de Deus. Exatamente. E hoje estamos vendo que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está falando que todo o universo foi criado apenas no falar. Deus falou e tudo se fez. Exatamente. Pense num Deus poderoso? Né? Vamos conhecer mais Por isso sobre que no isso. Novo Testamento ele dizia: levanta e anda. E o paralítico levantava e andava por sua palavra. Então, o poder da palavra de Deus, que sai da boca de Deus, que sai da boca de Jesus, é incrível.
Para você que ainda tem dúvida, procure conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que só no falar tudo se faz. Exatamente. Mas a Bíblia diz mais sobre a criação, né? Quem participou do ato da criação? Foi só Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ou dois só, ou os três? Exatamente. A gente já leu um verso, né? Que foi o capítulo 1 de Gênesis, verso 2. Mas a gente vai reler. E também vai falar em João, capítulo 1, do 1 ao 3. Então vamos para Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui aparece só o nome de Deus, né? No verso 2 diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui a gente vê Deus e vê também o Espírito Santo. E em João, capítulo 1, do 1 ao 3, vai nos falar algo interessante. João, capítulo 1, do 1 ao 3 diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de quem? De Jesus. E ele começa dizendo, no princípio. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, no princípio. Então aqui não era para estar sido escrito no princípio, e sim o princípio. Então tinha Jesus, que era o princípio, tinha Deus e tinha o Espírito Santo, que participou ali da criação de todo o universo. Olha só, então a Santíssima Trindade participou de toda a criação, não só da Terra, mas de todo o universo, né? Sabemos que Deus é um conjunto de três pessoas distintas, que formam um só Deus, e mais para frente vamos estudar sobre isso. Exatamente. Mas hoje o tema é a beleza da criação divina. Então vamos falar mais sobre isso, né? Vamos lá. Então já entendemos que tudo foi criado por Deus no falar, né? Ele falou e tudo se fez. As três pessoas da divindade participaram da criação, mas como foi o que Deus criou em cada dia, né? Quantos dias foi e o que foi feito em cada dia durante a criação aqui na Terra. Esse é um tema muito polêmico, né? Alguns estudiosos acreditam que não foi 6 dias literais, acreditam em 6 anos, 6.000 anos. Tem muitas teorias que rolam por aí. Aqui na Bíblia, hoje nós vamos aprender que tem versos que nos provam que foi em 6 dias literais. Então vamos ler alguns deles. O primeiro dia, Deus fez a luz e separou dia e noite. Nós vamos encontrar isso em Gênesis, capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Diz assim, ó. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus diz assim, não são 12 horas do dia, então vamos trabalhar de dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Então ele diz, são 12 horas do dia, e um dia é 24 horas, então se tem 12 horas do dia, tem quantas horas durante a noite? 12 também. E a palavra de Deus diz, houve tarde e manhã. Então 12 horas na parte da tarde e 12 horas na parte da manhã. Então forma um dia literal de 24 horas. Então no primeiro dia foi criado a luz. Alguns estudiosos, né, entram nesse tema, que também é um tema bastante polêmico, se já existiu os astros, né, o sol, se já existiu o sol, e Deus fez com que só a luz do sol penetrasse, se aquela luz era a própria luz dele em volta da Terra. Então a gente não pode dizer, né, o que era essa luz, mas que entrou a luz naquele dia na Terra, isso entrou. Interessante. Segundo dia, o que foi criado por Deus? Está no capítulo 1 de Gênesis, versos 6 a 8. Criou o firmamento e separou as águas, que é o segundo dia. E no terceiro dia? Terceiro dia a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 9 ao 12. Separou a terra dos mares e criou a vegetação. Criou ali toda a parte verde, né? As árvores frutíferas, as plantas, tudo isso que é verde, Deus criou ali no terceiro dia. Então você pode estar com a sua Bíblia aí,
fazendo essa leitura, a gente está fazendo um resumo para não tomar muito de tempo, Isso. mas está dizendo os versos bíblicos para você comprovar aí, ok? Exatamente. No quarto dia, o que foi criado? Formou os grandes astros, o Sol, a Lua e as estrelas. Então, Gênesis capítulo 1, do verso 13 ao 19. 13 ao 19. Sol, a lua e as Sol, estrelas. Lua e as estrelas. Exatamente. Então não podemos dizer que a luz do primeiro dia seria o sol ou a lua, porque não existiria ainda. Exatamente. Agora, aqui quando fala formou, aí vem o hebraico, né? Que aí tem que estudar a profundo. Então, se você puder, tiver tempo, quiser se aprofundar mais nesse estudo, essa parte formou não quer dizer que foi criado naquela hora. Quer dizer que pode ser que foi criado, mas pode ser que também existia e veio a aparecer. Aí tem que ir para o hebraico, eu não sou muito... Eu já li um pouco sobre isso, mas não sei como explicar. Mas aí a gente vai o que a Bíblia nos diz, né? Pelo o leigo que somos, acreditamos que no quarto dia foi criado os astros. E no quinto dia? Criou os peixes, animais marinhos e as aves. A gente conta em Gênesis capítulo 1, do verso 20 ao 23. Certo? Que foi os peixes, animais marinhos e as aves. Então a gente vai percebendo aí que no capítulo 1 de Gênesis vai contando os dias literais da criação que Deus criou em cada dia. Exatamente. Só no capítulo 1. Exatamente. Que Deus deu essa inspiração a Moisés para Moisés escrever. Né? Com certeza. Sexto dia, o que é que Deus criou? Sexto dia, nós vamos encontrar no Gênesis capítulo 1, do verso 24 a 26 e depois no 31, que ele criou os animais, o homem e a mulher. Então o homem e a mulher foi criado que dia, pessoal? No sexto dia. Sexto dia, exatamente. Mas aí vem um dia polêmico, né? A semana ela tem 7 dias. E aí a gente está vendo que Deus criou o homem até o sexto dia. E no sétimo dia, o que é que Deus criou? Descansou. Vamos ler esse verso, convido todos a ler. Está em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3 diz assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então ele criou todo o universo, né? Todo o nosso planeta, criou em 6 dias e no sétimo ele descansou. E é interessante que todos os versos que vocês vão ler em casa, não sei se estão acompanhando agora, mas ele diz, e isso que eu fiz é bom. É bom. No sexto dia ele diz, é muito bom. Então, quando a gente lê os primeiros versos, diz que tudo foi criado pela palavra de Deus. Então não demorou, né? Ele falou e tudo passou a existir. Quando ele falava para o paralítico levanta e anda, não passava 6.000 anos para o paralítico levantar e andar. Ele levantava naquele momento. Aí isso poderia trazer dúvida do poder de Deus. Demorar 6.000 anos para acontecer algo, então Deus não é todo poderoso, né? Exatamente. E aí quando ele viu aquilo, né, ele criou aquilo que passou a existir, a Bíblia diz que houve tarde de manhã o primeiro dia. Então quando eu crio algo, eu quero fazer o quê? Contemplar aquilo que eu criei. Né? E quando é algo assim, muito bom, grandioso, você quer mostrar para as pessoas o que você criou. Então eu acredito que essas 24 horas foi a contemplação de todo o universo, os seres celestiais, contemplando a criação de Deus. Então no sexto dia, o que ele criou? O homem e a mulher. Ele criou o homem, a mulher e os animais. Então o homem e a mulher, ele foi criado de que forma? Aí já entra na próxima pergunta, né? Eu já me adiantei aqui. Exatamente. Como se deu a criação do homem e da mulher. Exatamente. Então vamos ler, aí eu volto a esse raciocínio. Está em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora vamos ao capítulo 2, verso 7. Capítulo 2 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra
e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma Vivente. vivente. Então Deus tudo falou e se fez. No homem, ele fez o boneco de barro. Ele não desapareça o homem. Ele moldou o boneco de barro, soprou em suas narinas o fôlego e o homem passou a ser. Ser é diferente de ter. Então ele passou a ser uma alma vivente. Misturou o fôlego, sopro que Deus fez, né? Soprou nas narinas do boneco de barro e mais o barro. Então passou a existir. É igual uma lâmpada. Uma lâmpada sem energia elétrica, ela não brilha. O corpo, o barro, sem o fôlego de Deus, não é um ser humano. Não é uma alma vivente. Os dois juntos é que são. A gente vai aprender um pouco mais na verdade sobre a morte, sobre isso, né? E a mulher, como é que ela foi criada? Exatamente. Agora a gente vai para o versículo 18, No capítulo 2. capítulo 2, verso 18 ao 25. Gênesis 2, 18 ao 25 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-o das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Vou parar por aqui. Então a mulher foi feita da costela de Adão. Não foi feito da cabeça, para não querer ser maior do que o homem. Não foi feito do osso do pé, para também não ser pisada pelo homem. Foi criado do lado, para que ele pudesse cuidar, amar e abraçar. E essa palavra em hebraico, auxiliadora, é a mesma palavra que é usada também em alguns versos para falar de Deus. Então a mulher é comparada ao auxílio que Deus nos dá, né? Então quando colocou aqui auxiliadora, quer dizer, né, no hebraico, daquela pessoa que você cai no poço, ela vai lá para te tirar. É uma auxiliadora que está no seu lado em todos os momentos. Show. Show de bola. E aí, a penúltima pergunta, Marcos. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Né? O primeiro presente foi a vida, né? Uhum. Adão recebeu o primeiro presente a vida, depois recebeu um presente, não, que foi a Eva. E agora Deus dá mais um presente a eles, que a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 2, verso 8 e verso 15. 2, verso 8 e verso 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o verso 15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então o homem foi colocado em um jardim. Tem aquele ditado que diz: quem casa, quer casa. Então, depois que ele criou a mulher, ele criou também o jardim no Éden, né? E aí colocou o casal, deu um lar para esse casal viver por toda a eternidade, né? Presentão. Presentão. Verdade. E a última pergunta dessa noite, Marcos, é: sobre que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Condição? Como assim condição? Condição, né? Porque Deus dá tudo e depois toma? Como é que é isso? Não é? Será que tinha uma prova para eles? É interessante. A Bíblia, quando ela é estudada, ela é entendida. Quando ela é lida, não. Aqui teve uma condição, né? Você vai permanecer nesse jardim se você fizer isso. Mas se você não fizer, você vai perder. Mas hoje em dia é pregado um Deus diferente. Um Deus que dá e você pode viver a vida do jeito que você quiser e nunca vai perder, né? É um Deus apaixonado, um bobão apaixonado, que faz tudo pela pessoa, entre aspas, bate na cara, xinga, trai, não tá nem aí, mas Deus ainda continua ali, feito um bobo apaixonado, fazendo de tudo. Mas agora a gente percebe, nesse verso, que tem condições, que não é assim. Então vamos ler aqui qual condição foi.
Gênesis capítulo 2, 15, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, 15, 16 e 17 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desculpa, eu estava lendo o 3. É o 2, 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, Adão não ia ficar numa rede, na sombra, tomando água de coco. Ele teria um trabalho, né? Tem aquele ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, Adão não ia ficar com a mente vazia. Ele teria que cultivar e guardar, né, o jardim que Deus deu a ele. No verso 16 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, né? Não foi um pedido, foi uma ordem. De toda a árvore dos jardins comerás o quê? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo aqui, ó, você pode comer de todas as árvores que eu criei, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Não é talvez, é certamente. Então nós temos que ter a certeza que quando Deus nos dá uma ordem, nos dá algo para nós fazermos, se nós não fizermos, é certeza a consequência vir. Então a gente percebe aí, né, que o que Marcos falou aqui, então pregando Deus só de amor, esquece que ele é justiça também. Entendeu? Exatamente. Então, por esquecer que ele é justiça, muitas pessoas hoje não querem acreditar no amor de Deus. Na verdade, Deus criou Adão e Eva, Deus criou, a gente percebeu aqui no estudo de hoje, criou todo o universo, criou o planeta Terra para o ser humano, mas disse assim, olha, tem uma ordem para você continuar aqui, viver a sua vida eternamente que eu lhe dei, você precisa apenas obedecer um mandamento: não comer desse fruto. Entendeu? E assim seria a justiça, não só para nós, mas para todo o universo. Então que nós possamos lembrar disso, que Deus é amor, mas é justiça. Mas primeiro ele se revela com amor. A justiça vem como ele falou, se a gente pecar, aí a consequência ruim virá sobre nós. Exatamente. E aqui a gente vê que certamente morrerás, né? Então, dentro da justiça, pode ter o arrependimento, e aí eles não morreram. Quem morreu foi Jesus Cristo no lugar deles. Então, a justiça de Deus, ela não pode ser se comparada ao homem, mas a pessoa é condenada à cadeira elétrica, então ela vai morrer na cadeira elétrica. Mas aí ela se arrepende do que ela fez, e o juiz não pode mudar a sentença. Então ele próprio vai para a cadeira elétrica. Então foi o que aconteceu com Deus, né? Com Jesus. Ele disse, você vai morrer. Mas o homem se arrependeu do que ele fez, pediu perdão a Deus, e ele disse, já que você não quer morrer, eu te amo tanto, e você se arrependeu, eu vou morrer no seu lugar. Então a mesma coisa que Deus faz conosco. Quando nós erramos, ele é justiça. A palavra dele vai se cumprir. Mas ele entregou o Filho dele por nós, para que a palavra dele se cumprisse, mas em Cristo, não em nós. Ele nos deu a oportunidade de mudar de vida, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para não ficar uma dúvida na cabeça de vocês, mas Adão e Eva morreu, Marcos, né? A gente está se referindo à morte eterna, Exatamente. a deixar de existir. Porque quando Deus criou Adão e Eva foi para viver eternamente. Mas se eles desobedecer a lei de Deus, morre eternamente. Entendeu? Então Cristo veio para quebrar isso, como ele bem explicou. Como o homem se arrependeu, então não vai mais morrer eternamente todo aquele que aceitar a Cristo, né? Se arrepender do seu pecado. Então a gente está referindo aqui à morte eterna, que o homem iria deixar de existir. Foi o que Jesus pregou para as irmãs de Lázaro, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Amém? Pronto, esse foi o estudo de hoje, pessoal. A gente vai concluir agora com a breve oração. Vocês possam estar aí acompanhando os estudos, compartilhando com seus amigos que precisam ouvir essas verdades bíblicas que só a palavra de Deus tem para nos ensinar. A gente tem, claro. A gente tem 30 segundos, estou com vontade de falar isso. Do jeito que a Terra estava no início sem forma e vazia, possa ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo também possa estar sem forma e vazio, não encontrando esperança. Mas da mesma forma que Deus tem o poder de falar e criar todo o universo, Ele tem o poder de hoje transformar a sua vida. Dar luz,
dá firmamento, dá água, dá tudo aquilo que você precisa para ter uma vida melhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse belíssimo estudo. Continua, Deus, trabalhando na nossa mente, que teu Santo Espírito nos leve a estudar mais a tua palavra para continuar essa chama acesa da esperança em nossos corações. E um dia podemos, ó Pai, te dar um abraço e agradecer por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.